e não encontra. E este convite é para todos. A segunda parte de Mateus 11, 28. Vamos lá, 29. Tá, olha que coisa interessante. Agora ele é o bom pastor. O que mais que ele é? É o pão da vida. Vamos ficar aqui por enquanto. Ele é o bom pastor, o pão da vida. Para quem? Para quem entrou pelo caminho. Para quem encontrou a verdade. Para quem tomou posse da vida. Para quem agora é iluminado pela luz de Cristo e entrou pela porta que é Jesus Cristo. Para estes que entram pela porta, ele é o bom pastor. O que mais? Pão da vida. É para estes. Um dia isto aconteceu comigo e com você. Um dia alguém chegou ali naquela porta ali, totalmente destruído. E o pastor Luciano, o pastor Zdray, conhece aqui as pessoas. Totalmente destruído. Perdidos. E aqui ouviram a palavra que liberta. Entraram pelo caminho. Aceitaram a verdade. E agora está vivendo em novidade de vida em Cristo. Então ele é assim. Ele é assim. Jesus é sim a porta. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Porque Jesus vai cuidar da nossa saúde espiritual. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter cuidado é não adoecer. Tem uma coisa importante que aconteceu na igreja de Corinto. Eu já falei isso algumas vezes. A igreja de Corinto, ela trouxe para Paulo uma certa preocupação. E das piores. Porque Paulo, quando olha para a igreja em Corinto, assim, do modo geral, Paulo viu ali 3 tipos de crente. Ele viu os crentes que estavam doentes. Ele viu os crentes que estavam fracos. E os que dormiam. Paulo, certamente, como pastor da igreja, ele ficou muito preocupado. Por quê? Os que estavam doentes, estavam no meio da igreja. Crentes doentes, crentes anêmicos, crentes enfraquecidos, porque não estavam alimentando corretamente do pão da vida. E o pão da vida é para a nossa saúde, nosso sustento espiritual. Se não comer pão, morre de fome. Verdade. Se não comer pão, morre de fome. Está, mas não consegue comer, morre de fome. E Paulo, quando olha para a igreja, Paulo descobre, percebe que havia pessoas morrendo de fome na igreja, que não estavam se alimentando corretamente. Alguns abandonaram, não queriam mais comer, desistiram, estavam fracas, estavam doentes, e alguns mais ainda, de tão enfraquecidos que estavam na UTI espiritual da igreja. E para estes ali, já necessitando de uma urgência médica, Paulo então precisa ter mais cuidado para salvá-los. Mas a maior decepção de Paulo foi quando ele levou o necrotério. Muitos estavam mortos. Por quê? Deixaram de ser apacentados pelo bom pastor. Verdades fundamentais.
abandonaram o seu pastor, sentiram-se autossuficientes, abandonaram o pastoreio de Cristo, deixar de chegar para serviço da refeição, comer do pão da vida. Estavam mortos, estavam de pé, presta atenção, cantando, louvando, pregando, mas estavam mortos. Lembra da igreja de Sardes? Quem lembra da igreja de Sardes? Aquilo lá na igreja de Sardes. Estavam cantando na igreja, pregando na igreja, louvando a Deus, participando da Santa Ceia, mas estavam mortos. Por quê? Não estavam alimentando do pão da vida, mas também não estavam bebendo da videira verdadeira. Tem que comer pão, mas tem que beber da videira também. Este é o grande perigo que todos nós corremos. E infelizmente o século 21 está produzindo essa geração de crentes. Crentes fracos, crentes doentes e crentes na UTI. Mas as igrejas estão cheias. Qual o papel da igreja? Tentar salvar esses crentes. Qual o papel do altar da igreja? Tentar salvar esses crentes. Tentar salvar estes crentes. Então Jesus disse assim: olha, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Lê para o gentil do quadrinho que está aqui, que é o quadrinho. Jesus Cristo é o quê? Isso aqui é muito importante. A penúltima parte que está aí, tá? Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Jesus garante vida eterna ao crente. Ele garante vida eterna ao crente. Então aqui nós temos as declarações de Jesus Cristo como sendo ele o caminho, a verdade e a vida. Repeti uns 5 ali, mas depois eu corrijo, tá? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo, ele é a porta, o bom pastor, o pão da vida, o eu sou a videira, a ressurreição. Jesus, como Deus Emanuel, ele se apresenta para nós da forma que nós precisamos. Você quer um médico, ele é o seu médico. Você quer um advogado, ele é o seu advogado. No que você precisa, assim ele se apresenta para você. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Outra coisa importante, que está agora na próxima página, né? Parece que eu só tenho uma parte que é importante, Vitória, por gentileza. Esse quadrozinho que está, Jesus disse. Isso aqui, está aqui, ó. Leia, por favor, essa parte aqui, gente, por favor. Olha que coisa bastante interessante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, veja bem, necessário te é nascer de novo. Eu vou falar com você da primeira doutrina que eu aprendi na igreja: novo nascimento. Primeira doutrina que eu aprendi na igreja: novo nascimento. Olha, se não nascer de novo, está perdendo o seu tempo. Ninguém entra no céu se não nascer de novo. Para ser filho, tem que nascer de novo. Deus adota como filho aquele que nasce de novo.
Eu não estou falando de estilo de vida. Eu lembro que na minha juventude na igreja, ser crente era muito complicado. Todo mundo criticava o crente. É crente. Mas surgiu o evangélico. E todo mundo gosta de ser evangélico. É estilo de vida. Gospel. Ficou mais fácil. Mas quando eu vim para a igreja, eu e a irmã Iraci, alguns aqui estão, alguns anos atrás, ser crente era complicado. Fulano é crente. Era rejeitado, discriminado, ignorado. Hoje não, é evangélico só para cá. Vem cá. É estilo de vida. Evangélico é estilo de vida. Eu não aceito esse termo para mim, não. Não aceito de jeito nenhum. Eu não aceito. Eu não aceito esse termo. Para mim, eu não aceito isso. Estilo de vida? Não. O crente tem que ser nascido de novo. Nova. O que Paulo diz? Se... Continue. Toda a igreja, por gentileza. Se... Isso não é estilo de vida. Isto é compromisso com Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isto é ser nova criatura em Cristo. Não é estilo de vida. Isto é confrontar o pecado. É dizer não ao pecado. É dizer não ao que acontece hoje aí. É dizer não ao status social hoje, no Facebook, tanta coisa mais. Todo mundo colocando ali, ó. Interessante, né? Todo mundo colocando ali, ó. É dizer não a tudo isso. Se foi para a praia, foi. Para que colocar lá? Para que colocar lá? Não é isso? Para que colocar lá? Foi um problema seu. Mas para que colocar lá na mídia? Nós adquirimos com o tempo uma necessidade de ser aceito socialmente. Vocês concordam comigo? Uma necessidade de ser aceito socialmente. E esta necessidade de ser aceito socialmente, o que está acontecendo? O que ela produz em nós? Ela nos tira, ouça com atenção, isso aqui é muito importante. Ela nos tira de Filadélfia e nos coloca em Laodiceia. Só vou repetir. Nós, como igreja, estamos adquirindo e já adquirimos uma necessidade gritante de sermos aceitos socialmente. Então adotamos o estilo, eu sou evangélico. Eu vejo o crente ser rejeitado, ainda. Eu vejo o crente ser ignorado, ainda. Mas não vejo o evangélico passar por isso. Porque é estilo de vida. E isso está, abre e fecha aspas, nos tirando de Filadélfia e nos migrando para Laodiceia. Alguém arrisca dizer o que eu estou falando? Alguém arrisca me ajudar daí? O que eu estou dizendo com isso? Quem quer me ajudar? Igreja morna. A igreja do povo. O governo é do povo. Mas Filadélfia, o governo é de Cristo. Filadélfia, o governo é de Cristo. Laodiceia, o governo é do povo. Filadélfia é a igreja viva, eficaz.
Laodiceia, igreja morna, igreja do povo, aceita socialmente. Filadélfia, rejeitada socialmente. E aí? Isto está acontecendo. Agora, na nossa reflexão, pensamos, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Mas esta necessidade de ser aceita socialmente, ela poderá levar a pessoa para um lugar onde ela não gostaria de passar a eternidade. Alguém arrisca dizer o nome desse lugar? Quem diz? Alguém arrisca dizer o nome desse lugar? Qual lugar? Inferno, é verdade, inferno. Presta atenção, igreja, isto é muito sério. É muito sério. Por isso eu construí o texto naqueles textos que vocês, tudo está dentro daqueles textos que eu mostrei para vocês no começo. Isto é muito sério. Esta necessidade de ser aceito não vem de Deus. A igreja foi colocada para ser perseguida, para ser maltratada, para ser injuriada, para ser esquecida. Quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida como seu salvador pessoal, você declarou uma guerra contra o pecado e contra o inferno. É isso que aconteceu conosco. Não tem como mudar. Tem, pastor Luciano? Não tem. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu único salvador pessoal, você entrou por esta porta, você declarou uma guerra contra o diabo e a sua potestade, contra o inferno e contra o mundo e seus prazeres. Por que querer ser aceito socialmente? Isso não vem de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja, ela será contestada até o último momento da volta de Jesus Cristo. E isto é muito sério e isto é muito delicado. Caminhando um pouquinho mais. Eu e o Pai somos um. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Verdades. Aqui fala da unidade da Trindade. A promessa de vida eterna. A unidade da Trindade, a promessa da vida eterna. Esta é uma outra verdade fundamental que nós não temos como explorar isso aqui agora. Eu coloquei 2 cuidados pessoais. Leia, por favor, o primeiro cuidado. Seguir a paz com todos, não é isso? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Está faltando alguma coisa aí, não está? Eu não coloquei o restante do versículo. Eu não coloquei. Complete o versículo para você. Qual seria a complementação do versículo? E a santificação. E eu não coloquei justamente para vocês me cobrarem aqui, tá bom? Para vocês refletirem sobre isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quais são os 2 mandamentos que Jesus deu para a igreja? Para o crente? E ao próximo? Tá. Agora me ajuda aqui, por favor. Como que eu vou cumprir esse mandamento se eu tenho dificuldade com Hebreus 4, não é 14, é 4 e 12, né? 14 e 12. Como que eu vou seguir, cumprir os 2 mandamentos se eu tenho dificuldade ali? Tem como? Não tem. Bom, a profundidade fica para depois. Mas eu coloquei uma outra coisa também aí. Esta paz é a paz que Jesus deixou para os santos viverem em harmonia consigo e entre si. Seguir a paz. Eu perguntaria a colocação desse verbo. Ele está pedindo ou está mandando? É uma ordem ou é um pedido? É uma ordem. Se é uma ordem, deve ser cumprido. Se deve ser cumprido, o que acontece? Ele implica na nossa
salvação. Este versículo aí implica na sua salvação. Se você não cumprir, você poderá ir para um lugar que você não gostaria de ir. Nós não temos escolha. Está aberto aí, pastor Luciano, Hebreus 4, esse versículo aí está aberto na sua Bíblia? Vamos ler esse versículo completo na nossa Bíblia para vocês terem uma ideia. Hebreus 12, 14, viu, gente? Alguém encontrou, por gentileza? Está aí. Marque aí na sua Bíblia, porque este versículo é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, uma declaração dele, que nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir. Se nós não cumprirmos essa determinação, nós poderemos ir para um lugar que nós não gostaríamos de ir. Então, o versículo 12, olha, o versículo 14 do capítulo 12, nós não temos escolhas, nós temos que cumprir. Eu perguntaria, alguém tem dificuldade com isso? Se tem, peça ajuda. Aqui estão os pastores da igreja para isto. Se você tem dificuldade com isto, não perca a sua oportunidade. Procure ajuda agora, hoje e não amanhã. Porque é sério. Esta determinação implica na minha e na sua salvação. E se nós temos essa dificuldade, tem que resolver hoje e agora. Amanhã pode não dar tempo. Por isso que está o pastor Luciano, o pastor Esdraia e outros pastores que certamente estão aqui. Vocês me entenderam? Você não tem escolha. Ou você cumpre ou você vai para o inferno. Na primeira pessoa, eu não tenho escolha. Ou eu cumpro, ou eu vou para o inferno. Não é opcional, é uma ordem. Caminhando um pouquinho mais, por gentileza. Gente, eu só estou pontuando para vocês as declarações fundamentais, tá? Eu não estou indo na profundidade que o nosso tempo não dá. Tá. Temos aqui algumas coisas que Jesus refutou. Por favor, leia para mim aqui, por gentileza. Aqui em cima, com amarelo. Se tiver algum erro aqui, porque eu não corrigi, tá? Do jeitinho que saiu, eu imprimi, então depois eu corrijo os erros depois, viu? A autossuficiência humana com respeito à salvação. Primeiro, Jesus falou, sem mim. Leia, por favor, o texto de baixo, dependência. Eu não fiz nada para merecer isto. Eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu não sei porque que só eu não consigo aquilo. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho consagrado, mas está tudo dando errado na minha vida. Eu não cometi nenhum pecado, não cometi nenhum erro. Não estou fazendo nada de errado. Argumentações que nós argumentamos. Jesus disse que a salvação ela é pela fé. E Paulo escreve, é pela graça. É pela graça. Não vem de nós, não é meritória, é pela graça. Ninguém pode ser ninguém é autossuficiente em termos de salvação. Ninguém de nós. A segunda questão, ninguém. Olha aqui, ó. Esse versículo também implica em salvação. Não tem atalho. Não tem jeitinho. Ou entra pela porta, ou cai no abismo.
É interessante você observar comigo uma coisa interessante. Jesus é o caminho. Mas este caminho que é Jesus Cristo, ele não está no centro de alguma coisa, ele está na beirada. Depois desse caminho, é abismo de um lado, abismo do outro. A porta ela é estreita, e estreito é o caminho que leva para a vida eterna, que diz lá, poucos que entram por este caminho, que entram por esta porta. Nós não temos onde recorrer, onde segurar. Nós estamos num caminho que de um lado é abismo, do outro lado também é abismo, e nós caminhamos passo a passo neste caminho. Se nós errarmos o caminho, existe um abismo de um lado, outro abismo do outro lado, e nós poderemos perecer. Por isso Jesus Cristo, ele é a nossa luz. Por isso ele está sempre conosco. Então aí está. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ou entra pela porta e anda no caminho, ou cai no abismo. Detalhe. Eu e você temos que cumprir isso. Isto implica na minha e na sua salvação. Nós não temos escolha. Verdades fundamentais. Não tem jeitinho. Não perca a sua oportunidade. Pode ser que na última hora não dê tempo. É hoje. É agora. É no tempo presente. Vocês estão me entendendo? Está dando para compreender? Então eu entendo, você está num caminho. E você não tem a prerrogativa. Não, se eu cair, eu seguro ali. Não tem isso não. Se eu cair, eu escoro de lá. Também não tem isso. Se cair, cai no abismo. De um lado ou do outro. Continuando. Lê, por favor. Ninguém pode... Olha que coisa. Isto. Olha que coisa interessante. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Quem que é o tutor da igreja? É o Espírito Santo. É Ele que te traz a Cristo. É Ele que traz a pessoa a Cristo. Ninguém pode, por autossuficiência, vir até Cristo, se não for trazido pelo Pai. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto aqui, que é um texto muito importante, por gentileza. Só um minuto. Eu disse há pouco que Jesus exclamou, né? Vinde a mim, para o pecador. Eu também falei há pouco que a primeira parte de João, da declaração de João do eu sou, primeira, segunda e terceira parte, é para o pecador. Depois que Jesus Cristo é a porta, a luz e o pão, já é para o crente. Muito bem. Agora veja bem, nós estamos numa questão importante aqui, que nós estamos entendendo que a única forma de se aproximar de Deus é ser trazido, convencido pelo Espírito Santo. Esta função do Espírito Santo é por meio da igreja. Aqui está o papel da igreja. Qual seria o papel da igreja? Eu pergunto então, qual deve ser o papel da igreja? É fazer valer a voz do Espírito Santo na igreja. Se a igreja não fizer valer a voz do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A igreja então precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo, para que então ele governe a igreja de Cristo, está entendendo? Governa a igreja de Cristo, e ele produz a salvação na igreja. É ele que faz isto.